Ora, muito bom dia. Hoje vou fazer um vídeo diferente, dedicado a Cristo Rei, porque hoje é dia de Cristo Rei, o fim do ano litúrgico, e sobretudo porque há más notícias para os republicanos, para os democratas, para o todos, para os sinodais. Resumindo, o céu não é uma democracia, não é uma república, não é igualitário, não é para todos e não é sinodal. Azar, não é, nem vai ser. Deus não é democrata nem liberal, deu-nos os 10 mandamentos, que hoje já nem recomendações são, e começa os seus mandamentos, os mandamentos que ele fez, pelo primeiro, que é: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, acima de tudo. Primeiro que tudo. Então, o próprio está a dizer, sim, o próprio diz, atenção, eu venho em primeiro lugar. Venho antes da tua família. Venho antes da tua saudinha. Venho antes do teu dinheiro. Venho antes do teu êxito. Venho antes da tua própria vida. Acima de tudo. Que é uma recomendação que hoje em dia já nem é seguida, não era o que faltava. Então, estou aqui a perder tempo. Vamos fazer pactos, mas é para ver se conseguimos aqui o sucesso e não se fala mais nisso. Bom. Quando criou os anjos diferentes, não é? Os coros, os 9 coros do anjo, querubins, serafins, tronos, potestades, dominações, arcanjos, etc. Virtudes, sei lá o quê. De maneira que não são iguais. Cada anjo é uma espécie. Aqueles grupos são grupos de espécies próximas. Os seres viventes que estão em frente do trono não são iguais aos anjos da guarda, não são iguais, não vão ser nunca iguais. Eles não se importam de não ser iguais, não há egalité. Azar, mas não há. Portanto, não foi feito através do princípio humano revolucionário da egalité. E Deus, omnipotente, soberano e justo, misericordioso, quem é? Justo / misericordioso, é a mesma coisa. Justo ou misericordioso é a mesma coisa. Que é uma coisa que o Chico ainda não percebeu. O Chico é aquela malta que lá está. Os apóstolos pediram-nos para Cristo o ensinar a rezar. Ensina-nos a rezar. Já sabiam rezar, não é? Mas agora ensina-nos. E ele ensinou o Pai Nosso. Pai Nosso dirigido diretamente a Deus, não é? O tal Deus que fez os mandamentos. E vamos ver uma frase que vem logo de entrada, toda a gente sabe isto de cor, mas eu vou ler outra vez. Venha a nós o vosso reino, não uma república, não uma democracia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, tal como é no céu. O que é que isto quer dizer? A vontade é soberana. A vontade é obedecida imediatamente. A vontade não tem mas, não tem incidentes processuais. Como tem cá. Não, agora não calha, é mais um bocadinho. Bom, portanto, o reino é do Pai. E o Filho? Então o Filho não é rei, se o Pai é rei, é. Porque ele próprio disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Portanto, é óbvio, onde está, quem me vê a mim, vê o Pai. É óbvio que a realeza é idêntica, é essencialmente igual. Eu e o Pai somos um. Desde quando é que são um? Evangelho de São João. Lembra-se daquele evangelho que se lê no fim da missa tridentina, que os chicos espertos agora estão a querer destruir. Não vão conseguir, mas não vão conseguir. Vão fazer moça, mas não vão conseguir. Começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Cristo. O Verbo de Deus. O Verbo encarnado. A verdade. Eu sou o princípio, a verdade e a vida.
E ninguém vai, pai, se não por mim. É clarinho como água, isto não vale a pena confundir, nem arranjar sambas do ritual da Amazónia, isto é tudo uma chachada, enfim. Quando Pilatos interroga Cristo antes de o mandar matar, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Porque ele já queria fazer aquela plaquinha que acabou por fazer e pôs na cruz: Jesus Nazarenos, Rex Judeorum, em 3 línguas, em grego, em aramaico e em latim. Tu és rei. E Cristo não responde: diz, mas quem é que te disse isso? Foi por ti que te dizes isso ou alguém te disse? Eu serei eu judeu, porventura? E então ele explica melhor. Ele diz: bem, este gajo é estúpido, não percebeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, as minhas legiões variam e impediam-me que me fizessem mal. Mas não é deste mundo. E o outro, que não é estúpido, disse assim: bom, então és rei. O teu reino, não é deste mundo, é menos estúpido que o Chico e com alguns gajos aí que não perceberam ainda isto. O seu reino não é deste mundo, então és rei. É como dizes. É para isso que eu vim ao mundo, para dizer a verdade. Porque ele é a verdade. Não pode dizer senão a verdade. Porque ele é a verdade. Bom, portanto, é muito interessante este diálogo, não é? Porque o outro acaba por fazer a plaquinha rei dos judeus e, de alguma forma, protegendo-se, como quem diz, este gajo quis usurpar o poder do César, o César é que manda aqui na Judeia, portanto, isto não pode ser, mas é engraçado porque acaba por afirmar a realeza de Cristo. Quem lhe quis fazer mal, o que lhe pôs a coroa de espinhos, os que lhe deram a cana para a mão, no fundo, o que lhes puseram a capa, estão de uma forma grotesca a confirmar a realeza de Cristo. O Espírito Santo e o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os nossos irmãos orientais dizem que procede do pai para o filho. Enfim, não vou entrar nessa bizantinice. O que é facto é que o Espírito Santo pairava sobre as águas na altura da criação. Lembra-se aquela frase lindíssima, não é? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando se deu a encarnação do Verbo, não é? Com o sim mais importante da história, que é o sim de Maria, coitada, sem perceber bem o que é que estava a passar, mas como é isso, eu não conheço o homem, então olha, então está bem, faça-se conforme tu dizes. Pronto, como quem diz, ela eu não percebeu bem na altura, coitada, disse, eu não percebo, mas não interessa, eu sei que isto vai acontecer e, portanto, se ele diz é porque é, vou confiar. O sim mais importante da história, o Espírito de Deus cobriu-a com a sua sombra, é muito bonita aquela fórmula do Evangelho sobre a encarnação do Verbo. Portanto, é óbvio que se procede do Pai e do Filho e é um com o Pai e com o Filho, também é rei, o Espírito Santo é rei. Se formos aos Açores, vamos ter o culto do Espírito Santo com uma coroa, com uma pomba, uma coroa, a coroa real do Espírito Santo. Não é? É muito interessante. Nós temos essas tradições todas que estão aí pelo cano, porque estes filhos da mãe estão a querer destruir tudo o que é história, tudo o que é cultura, tudo o que é aquilo que teluricamente resulta da inspiração dos povos. E este sim fez com que Nossa Senhora se transformasse em rainha dos anjos, dos santos, do céu, da humanidade, etc. A mãe do Cristo Rei é obviamente rainha. É muito interessante ver a obra da Maria Agreda, de Santa Beata Maria Agreda, em que ela mostra o que foi, enfim, por uma revelação particular, vale o que vale, não é obrigatório para ninguém, mas eu recomendo que se leia a obra de Maria Agreda sobre esta parte em particular, que é a elevação de Nossa Senhora ao trono celestial, ao trono, sentou-se junto a Deus e é coroada rainha, não é? Com a vassalagem dos anjos, com a atribuição de 1000 anjos, 100 de cada cor e mais, não sei, enfim. Muito bonita a história, não vou agora dizer isto, estou-vos a tirar o interesse de irem ler. Bom,
o cuidado que Deus pôs na história da encarnação é absolutamente monárquico. Azar, amigos republicanos e laicos republicanos e sei lá o quê, estão na maré de azar. São José é um descendente direto em linha de varonia, homem, de quem? De quem? Do rei David, do rei David. Nossa Senhora era descendente em linha de varonia, do rei, homem, de quem? Do rei David. Ou seja, eram descendentes da Casa Real. Eram descendentes diretos, em linha reta. Não é com umas curvas e tal. Em linha reta, quer um, quer outro, de um grande rei dos judeus. O discurso pauperista, proletário, de égalité, feito sobre a Sagrada Família é falso. Não é falso, não é? Aquela ideia de coitadinhos, eram pobres, viviam com um burro e depois nasceu em Belém nas palhinhas, tudo isso é verdade. Trabalhavam com as mãos, ai coitados, que desgraça. É uma espécie de fazer uma confusão para as pessoas normais, que são normalmente incompetentes e ignorantes, de viver com uma suficiência escassa, de serem iguais a todos os outros, serem égalité. Isso é que é mentira, não é? Porque reparem bem, como é que o povoléu, o lumpen, os leprosos, os cegos, os coxos, que queriam a ajuda milagrosa de Cristo, se dirigiam a ele. Filho de David, tem compaixão de mim. Quantos? Cegos, leprosos. Filho de David, tem compaixão de mim. Ora, David é rei. Filho de David quer dizer, pois, quer dizer égalité. Então porquê é que não se dirigiam ao São Paulo como filho de David? Porque ele não era. Porquê é que não se dirigiam ao São Pedro como filho de David? Porque ele não era. Porquê é que não se dirigiam ao São João Batista como filho de David? Porque ele não era. Nesse caso era da casta sacerdotal, era descendente de Arão, mas não de David. Está a ver? Portanto, o problema maior é que há esta distinção, que está na Bíblia reiteradamente, muitas vezes. Mas é claro, a malta do escardalho, que quer égalité à força, que quer que não haja... Cristo era um pobrezinho, andava a pé, coitadinho, e portanto... E os outros que não lhe chamavam filho de David, como é que chamavam? Mestre. Fariseus, por exemplo. Mestre. Rabi. Pois é. Não é? Portanto, não havia égalité nenhuma. Isto é uma falsidade total. Eles sabiam perfeitamente quem ele era. A inclusãozinha, a égalité e os destruidores da verdade vão ver o regresso em glória majestática do nosso Cristo Rei. A segunda vinda de Cristo vai ser majestática. Está descrita na Bíblia, vão ver. Não é? Os que estiverem vivos e os que não estiverem vão ver a descida radiante, extraordinária, única, imperial do Cristo Rei. Vão ver o esplendor da cidade santa, que está descrita, a Jerusalém celeste, a Nova Jerusalém. Vão ver a descrição que faz a Bíblia sobre a Nova Jerusalém. Não há égalité, não há pauperismo, não há miséria, não há miserabilismo, não há nada disto. Ou seja, não haverá compaixão para com a égalité, nem para com a mediocridade, nem para com a baixeza, nem para com a destruição. O futuro é um reino eterno e glorioso. A República e a democracia estão condenadas, nem no inferno. Muito obrigado, muito bom dia.